Achei que era só uma confraternização comum da empresa, até ver meu marido com ela em uma sala fechada. O toque no rosto dela, o sorriso cúmplice, aquela intimidade que só existe entre pessoas que compartilham segredos. 8 anos de casamento, de confiança, de promessas, tudo desmoronando diante dos meus olhos enquanto eu assistia pela porta entreaberta. E o pior? Ele não me viu ali. Continuou, alheio ao fato de que sua esposa estava observando cada gesto, cada palavra sussurrada, cada mentira sendo revelada. Me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo essa história. E se você quer descobrir o que eu fiz quando entrei naquela sala, se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história está só começando. Vem comigo! A música tocava alta no salão de festas da empresa, aquela típica playlist corporativa que tentava equilibrar o profissional com o descontraído. Luzes coloridas giravam lentamente pelo teto enquanto grupos de colegas conversavam animadamente, taças de vinho e cerveja nas mãos. Era a confraternização de fim de ano da Transglobal Consultoria, e eu estava ali, vestida com meu melhor vestido azul marinho, tentando parecer à vontade em meio a tantos rostos desconhecidos. Meu marido, Rafael, trabalhava naquela empresa há 4 anos. Eu conhecia alguns de seus colegas mais próximos, mas a maioria era apenas um nome mencionado casualmente durante o jantar. Ah, o Marcelo disse isso hoje, ou a Patrícia sugeriu aquilo na reunião. Para mim, eram personagens distantes de uma vida que Rafael vivia 8 horas por dia, 5 dias por semana, em um mundo ao qual eu não pertencia. Rafael estava ao meu lado quando chegamos, apresentando-me a um e outro com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Esta é minha esposa, Carolina, dizia ele, orgulhoso, segurando minha mão. Eu cumprimentava educadamente, tentando memorizar os nomes que se misturavam na minha cabeça. Gerente de marketing, coordenador de projetos, analista financeiro. Títulos que soavam importantes mas vazios para mim. Depois de meia hora de conversas superficiais sobre o trânsito, o clima e os planos para as festas, Rafael me disse que ia buscar algo para bebermos. Assenti com a cabeça, observando-o se afastar em direção ao bar improvisado. Fiquei ali, sozinha por alguns minutos, mexendo no celular para não parecer completamente deslocada, quando uma colega dele se aproximou. Você deve ser a Carolina. Rafael fala tanto de você, disse a mulher de cabelos curtos e sorriso simpático. Sou a Fernanda, trabalho no departamento de RH. Conversamos amenidades, e ela me contou algumas histórias engraçadas sobre a empresa. Era agradável, e eu comecei a relaxar um pouco. O tempo passou. 15 minutos, talvez 20. Rafael ainda não havia voltado. Olhei em direção ao bar e não o vi. Deve ter encontrado alguém conhecido no caminho, pensei, sem dar muita importância. Conhecendo Rafael, ele provavelmente estava preso em uma conversa sobre trabalho, projetos e prazos. Era o tipo de pessoa que tinha dificuldade em encerrar conversas, sempre educado demais para interromper alguém. Mas quando mais 10 minutos se passaram, comecei a sentir uma pontada de irritação. Será que ele tinha esquecido o que eu estava esperando? Despedi-me da Fernanda com uma desculpa educada e comecei a circular pelo salão, procurando por Rafael entre os grupos de pessoas. Passei pelo bar, pela área dos petiscos, pela pequena pista de dança onde alguns já se arriscavam em movimentos desajeitados. Nada. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido. Peguei meu celular e mandei uma mensagem. Onde você está? Esperei, observando a tela. Entregue. Visualizado. Mas nenhuma resposta veio. Aquilo me incomodou mais do que deveria. Porque ele visualizaria a mensagem e não responderia. Estava ocupado demais para digitar 2 palavras. Decidi procurar com mais atenção. O salão de festas tinha algumas áreas adjacentes, uma varanda externa, um pequeno lounge com sofás, e um corredor que levava aos banheiros e algumas salas de reunião que provavelmente estariam fechadas. Comecei pela varanda, onde alguns fumantes conversavam. Rafael não estava lá. No lounge, mais grupos conversando, risadas altas, o barulho característico de pessoas que já tinham bebido mais do que deveriam. Rostos corados, vozes mais altas que o necessário. Continuei procurando, sentindo minha paciência se esgotar. Onde diabos ele estava? Foi então que vi a luz acesa no final do corredor. O corredor estava parcialmente iluminado, com aquela luz fria de escritório que contrastava com o ambiente festivo do salão. Minhas sandálias de salto faziam um barulho seco contra o piso de cerâmica, ecoando nas paredes vazias. À medida que me aproximava, percebi que a luz vinha de uma das salas de reunião, cuja porta estava entreaberta. Algo dentro de mim hesitou. Talvez fosse intuição feminina,
talvez fosse apenas a estranheza da situação. Por que Rafael estaria em uma sala de reunião durante uma festa? Talvez tivesse atendido uma ligação importante, ou estivesse resolvendo alguma emergência de trabalho. Sim, devia ser isso. Rafael era dedicado, às vezes até demais. Eu sempre reclamava que ele levava o trabalho para casa, mentalmente pelo menos. Respirei fundo e me aproximei da porta. Vozes vinham de dentro, baixas, sussurradas. Uma era claramente de Rafael. A outra era feminina. Algo gelado percorreu minha espinha. Pare de ser paranoica, repreendi-me mentalmente. É só uma colega de trabalho. Eles estão conversando. Mas minha mão tremia levemente quando alcancei a maçaneta. Empurrei a porta devagar, o suficiente para criar uma fresta maior pela qual eu pudesse ver o interior da sala. E o que vi fez meu coração parar por um segundo antes de disparar em um ritmo frenético. Rafael estava ali, mas não sozinho e não apenas conversando. Ele estava próximo demais de uma mulher que eu não conhecia. Próximo demais. Ela estava encostada na mesa de reunião, e Rafael tinha uma das mãos apoiadas na mesa, ao lado do quadril dela, inclinando-se em sua direção. A postura era íntima, carregada de uma familiaridade que me fez a respiração sumir. A mulher era bonita. Muito bonita. Cabelos longos e lisos, daqueles que parecem saídos de um comercial de shampoo, corpo esbelto e um vestido vermelho que acentuava cada curva. Ela sorria para Rafael, um sorriso que conhecia bem, aquele tipo de sorriso cúmplice que só se compartilha com alguém que conhece seus segredos. E então aconteceu. Rafael levantou a mão livre e tocou o rosto dela. Foi um gesto delicado, suave, carinhoso. O tipo de gesto que ele costumava fazer comigo, especialmente no começo do nosso relacionamento. Meus olhos se arregalaram, e senti como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Ela inclinou o rosto na direção da mão dele, fechando os olhos por um breve momento, como se saboreasse aquele toque. Rafael disse algo que não consegui ouvir, e ela riu baixinho, levando a própria mão ao peito dele, deixando-a ali, sobre o tecido da camisa social azul que eu mesma tinha passado naquela tarde. Foi quando meu corpo finalmente reagiu. Não consegui mais ficar ali, escondida, observando aquela cena que parecia saída de um pesadelo. Empurrei a porta com força, e o barulho ecoou pela sala como um tiro. Ambos se viraram bruscamente na minha direção, e vi o exato momento em que o sangue sumiu do rosto de Rafael. Carol! Ele exclamou, se afastando da mulher como se ela queimasse. Eu? O que você? Não é o que você está pensando. Que clichê patético. Não é o que você está pensando. Como se eu fosse idiota, como se meus próprios olhos me enganassem. Senti uma mistura de raiva, dor e humilhação subir pela minha garganta como bile. Não é o que eu estou pensando, repeti, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. E o que exatamente eu estou pensando, Rafael? A mulher endireitou-se, alisando o vestido vermelho com as mãos, mas não demonstrou qualquer sinal de constrangimento ou culpa. Pelo contrário, havia algo em seus olhos, uma espécie de desafio velado, como se ela estivesse avaliando uma concorrente. Você deve ser a esposa, ela disse, e sua voz era suave, quase melodiosa. Rafael me falou de você. Falou? Perguntei, sentindo a raiva crescer dentro de mim como uma onda prestes a quebrar. Que conveniente. E você é? Beatriz, ela respondeu, estendendo a mão como se estivéssemos em uma reunião de negócios casual. Trabalho com Rafael no projeto Andrômeda. Somos parceiros há alguns meses. Ignorei completamente a mão estendida, mantendo meus olhos fixos em Rafael, que parecia estar tendo um colapso nervoso silencioso. Sua testa brilhava com suor, e ele passava a mão pelo cabelo repetidamente, um tique nervoso que eu conhecia bem. Parceiros, repeti a palavra devagar, deixando-a flutuar no ar carregada de toda a ironia que eu conseguia reunir. Que tipo de parceria exatamente, Rafael? Carol, por favor, vamos conversar lá fora, ele disse, dando um passo na minha direção. Não aqui. Por que não aqui? Rebati, cruzando os braços. Esta sala parece bastante adequada para conversas íntimas. Ou vocês preferem privacidade para suas parcerias de trabalho? Beatriz suspirou, como se toda aquela situação fosse um inconveniente tedioso. Olha, acho melhor eu ir. Vocês claramente precisam conversar. Ela pegou uma pequena bolsa clute que estava sobre a mesa e caminhou em direção à porta. Ao passar por mim, fez questão de manter contato visual, e naquele breve momento, vi algo em seus olhos que me fez compreender. Ela não tinha remorso algum. Pior, ela estava gostando daquilo,
do drama, da situação. Quando Beatriz saiu, deixando um rastro de perfume caro e provocativo, o silêncio que se instalou na sala era sufocante. Rafael e eu ficamos ali, parados, nos encarando como dois estranhos. E talvez fossemos exatamente isso naquele momento, estranhos. Quanto tempo? Perguntei finalmente, minha voz saindo mais baixa, quase um sussurro. Não era a pergunta que eu queria fazer, mas era a que escapou dos meus lábios. Não há quanto tempo, Rafael respondeu rapidamente, desesperado. Carol, eu juro para você, não aconteceu nada. Nós só estávamos conversando. Conversando, repeti, incrédula. Você tocou o rosto dela, Rafael. Eu vi. Não me trate como se eu fosse cega ou burra. Ele engoliu em seco, desviando o olhar. Foi um momento de fraqueza. Ela, é complicado. Complicado, soltei uma risada amarga. Nossa relação de 8 anos de casamento é complicada, ou sua aventurazinha com a colega de trabalho é complicada. Porque para mim, parecia bastante simples, você encostado nela, tocando-a como costumava me tocar. Eu não estou tendo um caso com ela. Rafael elevou a voz, mas logo se controlou, passando as mãos pelo rosto. Eu não transei com ela, não a beijei, nada disso aconteceu. Ainda, completei, e vi nos olhos dele que eu tinha acertado. Ainda não aconteceu, mas estava prestes a acontecer, não estava? Ou talvez já tenha acontecido outras vezes, em outros lugares, e esta seria apenas mais uma. Não, ele protestou, mas sua voz carecia de convicção. Carol, eu te amo. Você tem que acreditar em mim. Aquelas palavras, que antes me aqueciam o coração, agora soavam vazias, ocas, mentirosas. Você me ama? Perguntei, sentindo lágrimas quentes começarem a se formar nos meus olhos, mas me recusando a deixá-las cair. Pessoas que amam não fazem isso. Pessoas que amam não desaparecem durante uma festa para ficarem sozinhas com outra mulher em uma sala escura. Não estava escuro, a luz estava acesa, ele disse, e imediatamente percebeu o quão idiota aquilo soou. Desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Carol, por favor. Como você pôde? Minha voz finalmente quebrou, e uma lágrima teimosa escapou, rolando pela minha bochecha. Como você pôde fazer isso comigo? Com a gente? Rafael deu um passo à frente, tentando me tocar, mas recuei instintivamente, como se seu toque queimasse. A dor que cruzou seu rosto foi genuína, mas eu não conseguia sentir pena dele. Não naquele momento. Não me toque, avisei, minha voz saindo mais firme agora. Enxuguei rapidamente a lágrima com as costas da mão, irritada comigo mesma por demonstrar fraqueza. Não depois do que acabei de ver. Rafael deixou os braços caírem ao lado do corpo, derrotado. Eu não queria que você descobrisse assim. Eu não queria que você descobrisse de jeito nenhum, porque não há nada para descobrir. Então me explique, exigi, apoiando-me na porta para não ter que olhar diretamente para ele. Explique por que você estava com ela daquele jeito. Explique por que vocês precisavam de privacidade. Explique por que você ignorou minhas mensagens. Ele respirou fundo, e quando começou a falar, sua voz estava cansada, carregada de algo que eu não conseguia identificar completamente. Beatriz entrou na empresa há 6 meses. Ela foi designada para trabalhar comigo no projeto Andrômeda, que é o maior projeto que já coordenei. No início, era só profissional. Ela é inteligente, dedicada, tem ideias brilhantes. Que romântico, comentei, sarcástica. Deixe eu terminar, ele pediu, e havia uma súplica em sua voz. Com o tempo, começamos a passar mais horas juntos. Reuniões, almoços de trabalho, ficávamos até tarde no escritório revisando propostas. E eu comecei a me sentir atraído por ela. Não foi algo que eu busquei, Carol. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu, repeti, sentindo a raiva voltar com força total. Como se você não tivesse controle sobre seus próprios sentimentos, como se fosse vítima das circunstâncias. Você é um adulto, Rafael. Você tem responsabilidades, tem compromissos, tem um casamento. Eu sei, ele exclamou, a frustração finalmente transparecendo. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não me sinto horrível por isso? Eu fiquei semanas tentando sufocar esses sentimentos, tentando manter distância, mas o projeto exige que trabalhemos juntos constantemente. Então peça para ser transferido, peça para outro colega assumir seu lugar, sugere, embora soubesse que era tarde demais para soluções simples. Existem escolhas,
Rafael. Sempre existem escolhas, e você escolheu ficar perto dela. Ele não respondeu, e seu silêncio era a confirmação que eu precisava. Ele tinha escolhido ficar perto dela, tinha escolhido alimentar aquela atração, tinha escolhido colocar nosso casamento em risco. Ela sabe que você é casado? Perguntei, embora já soubesse a resposta pelo comportamento dela minutos atrás. Sim, Rafael confirmou. Desde o primeiro dia. E isso não a impediu, constatei. Na verdade, parece que isso a atraiu ainda mais. Aquele olhar que ela me deu quando saiu, era de vitória, não de culpa. Não é assim, Rafael tentou defender, mas sua voz carecia de convicção. Beatriz não é uma pessoa má. Ela também está confusa com tudo isso. Pobrezinha, ironizei. Que situação difícil para ela, ter que lidar com as consequências de se envolver com um homem casado. Meu coração sangra por ela. Rafael fechou os olhos, esfregando as têmporas como se estivesse com uma terrível dor de cabeça. Eu nunca quis machucá-la, Carol. Você tem que acreditar nisso. Eu? Perguntei, confusa. Você está se referindo a ela ou a mim? Ele abriu os olhos, alarmado. A você. Claro que a você. Eu nunca quis machucá-la. Mas machucou, disse simplesmente. Cada momento que você passou com ela, cada vez que escolheu ficar até tarde no escritório com ela sabendo o que estava sentindo, cada vez que tocou nela. Tudo isso me machucou, mesmo que eu não soubesse na época. As lágrimas começaram a cair livremente agora, e eu não tinha mais energia para contê-las. Toda a dor, a traição, a humilhação que eu estava sentindo transbordavam. Eu confiei em você. Quando você dizia que ia trabalhar até tarde, eu acreditava. Quando você mencionava Beatriz casualmente, como se ela fosse apenas mais uma colega, eu não suspeitei de nada. Eu fui a esposa tola que confiou cegamente. Você não é tola, Rafael disse, e havia lágrimas também em seus olhos agora. Você é a mulher mais incrível que eu conheço, e eu sou um idiota por colocar tudo isso em risco. Então por quê? Perguntei, finalmente fazendo a pergunta que mais me atormentava. Por que você fez isso? Não somos felizes. Nosso casamento não é bom? O que eu deixei de fazer? O que eu deixei de ser para que você buscasse isso em outra mulher? Não é sobre você, Rafael disse rapidamente, dando um passo na minha direção. Desta vez, não recuei. Carol, nada disso é sua culpa. Você é uma esposa maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. O problema está em mim. Que conveniente, respondi, minha voz carregada de amargura. Jogar toda a culpa em você para que eu não me sinta mal, como se isso mudasse alguma coisa. O fato é que você se sentiu atraído por outra mulher a ponto de estar prestes a traí-la, e isso diz algo sobre nós, sobre nosso relacionamento. Rafael balançou a cabeça veementemente. Não, isso diz algo sobre mim, sobre minhas fraquezas, sobre minha incapacidade de lidar com a tentação. Você não tem nada a ver com isso. Claro que tenho, exclamei, a frustração explodindo. Eu sou sua esposa, Rafael. Metade deste casamento. Se você está buscando algo em outra pessoa, é porque não está encontrando comigo, e eu preciso saber o que é. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e vi em seus olhos que ele estava realmente refletindo sobre minha pergunta. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase inaudível. Excitação. Novidade. A sensação de ser desejado de uma forma intensa, consumidora. Suas palavras foram como uma facada. Você não se sente desejado por mim? Perguntei, minha voz quebrando novamente. Não é isso, ele se apressou em esclarecer. Você me deseja, eu sei disso. Mas é diferente. Depois de 8 anos juntos, as coisas se tornam confortáveis, previsíveis. Nós nos conhecemos tão bem que não há mais mistério, não há mais aquela tensão elétrica dos primeiros encontros. E você sentiu isso com ela, concluí, sentindo meu coração se despedaçar um pouco mais. Sim, ele admitiu, e pelo menos teve a decência de parecer envergonhado. Com Beatriz, tudo é novo, intenso. Cada conversa, cada olhar, cada toque acidental, tudo parece carregado de significado. É viciante, Carol. É perigoso e errado, mas é viciante. Respirei fundo, tentando processar tudo o que ele estava dizendo. Parte de mim entendia, de uma forma cruel e dolorosa. Eu também sentia falta daqueles primeiros dias, quando cada encontro com Rafael era uma aventura, quando cada beijo parecia o primeiro. Mas eu tinha feito uma escolha: escolher o conforto, a parceria,
o amor maduro que cresce com o tempo. Aparentemente, Rafael tinha escolhido diferente. Então nosso casamento está morto? Perguntei, forçando-me a olhar diretamente para ele. É isso que você está dizendo? Que não há mais excitação, não há mais paixão, e por isso você precisa buscá-la em outro lugar. Não, ele protestou, finalmente me alcançando e segurando meus braços com firmeza. Desta vez, não me afastei. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que fui fraco, que deixei a atração física e o ego sobreporem o que realmente importa. Mas eu te amo, Carol. Amo você mais do que qualquer sensação de novidade ou excitação. Você é minha parceira, minha melhor amiga, a pessoa com quem quero envelhecer. Mas não a pessoa por quem você sente desejo, completei, e vi a dor cruzar seu rosto ao perceber que eu tinha razão. Eu sinto desejo por você, ele insistiu, mas ambos sabíamos que algo tinha mudado, que uma rachadura tinha se formado na fundação do nosso relacionamento. Soltei-me de seu toque, criando distância física entre nós. Eu preciso de tempo, disse, e minha voz soava exausta. Preciso processar tudo isso, entender o que significa para nós, para nosso casamento. Quanto tempo? Ele perguntou, e havia pânico em sua voz. Carol, por favor, não me deixe. Eu sei que estraguei tudo, mas podemos consertar isso. Podemos ir à terapia de casal, posso pedir transferência na empresa, o que você quiser. Agora você oferece tudo isso, observei, amargamente. Mas onde estavam essas soluções quando você estava se aproximando dela? Quando estava cultivando essa atração, alimentando essa fantasia? Rafael não tinha resposta para isso, e seu silêncio dizia tudo. Olhei ao redor da sala de reuniões, vendo-a com novos olhos. Aquelas cadeiras ergonômicas, aquela mesa de vidro, aquele quadro branco na parede, tudo parecia contaminado agora, manchado pela traição que quase aconteceu ali. Quantas outras salas, quantos outros lugares tinham testemunhado momentos íntimos entre Rafael e Beatriz? Vocês já se beijaram? Perguntei de repente, a questão surgindo da necessidade de conhecer toda a verdade, não importa quão dolorosa fosse. Rafael hesitou, e aquela fração de segundo de hesitação me disse mais do que qualquer palavra poderia. Uma vez, ele finalmente admitiu, sua voz mal passando de um sussurro. Foi há 3 semanas, depois de uma reunião que se estendeu até tarde. Estava acontecendo uma tempestade lá fora, e nós estávamos sozinhos no andar. Foi um momento de fraqueza. Um momento de fraqueza, repeti mecanicamente, sentindo-me estranhamente desconectada da situação, como se estivesse observando de fora. E depois desse beijo? Eu me afastei imediatamente, Rafael disse rapidamente. Disse a ela que aquilo tinha sido um erro, que eu era casado e que não podia acontecer novamente. Nas semanas seguintes, mantive distância, fui frio nas nossas interações profissionais. Mas hoje você estava aqui com ela novamente, apontei. Em uma sala fechada, tocando seu rosto, prestes a... Não ia acontecer nada, ele interrompeu, mas não soou convincente. Ela me pediu para conversarmos em particular. Disse que precisava esclarecer as coisas entre nós, estabelecer limites profissionais claros. Eu concordei porque achei que seria a coisa madura a fazer. E de alguma forma isso levou a vocês ficarem a centímetros de distância um do outro, concluí, sarcástica. Que conveniente. Rafael passou a mão pelo rosto novamente, gesto que estava se tornando repetitivo. Ela começou a dizer que não conseguia parar de pensar em mim, que aquele beijo tinha significado algo para ela. E eu deveria ter saído dali imediatamente, mas não saí. Fiquei, e por um momento, só por um momento, deixei-me imaginar como seria. Pare, interrompi, levantando a mão. Eu não preciso ouvir isso. Já ouvi o suficiente. O silêncio voltou a se instalar entre nós, pesado e opressor. Podia ouvir os sons distantes da festa no salão, música, risadas, o tinir de taças. A vida continuava lá fora, pessoas se divertiam, alheias ao drama que se desenrolava naquela sala. Era surreal pensar que, meia hora atrás, eu estava preocupada apenas em não parecer deslocada em uma festa corporativa. Como as coisas podiam mudar tão rapidamente? O que você quer de mim? Rafael perguntou finalmente, sua voz carregada de desespero. O que eu preciso fazer para consertar isso? Olhei para ele, realmente olhei, como se estivesse vendo-o pela primeira vez. O homem com quem tinha me casado 8 anos atrás, o homem que tinha prometido me amar e me honrar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Onde estava aquele homem agora? Será que ele ainda existia?
ou tinha sido substituído por este estranho que buscava excitação nos braços de outra mulher. Eu não sei, admiti honestamente. Não sei o que quero, não sei o que preciso, não sei se isso tem conserto. Tudo o que sei é que, neste momento, não consigo nem olhar para você sem sentir dor. Vi as lágrimas finalmente caírem pelo rosto dele. Rafael, que raramente chorava, que sempre foi o forte, o equilibrado em nossa relação, estava desmoronando na minha frente. Parte de mim queria confortá-lo, como tinha feito tantas vezes ao longo dos anos. Mas outra parte, a parte que estava ferida e traída, só queria vê-lo sofrer como eu estava sofrendo. Carol, por favor, ele implorou, e sua voz quebrava entre os soluços. Não deixe isso destruir nosso casamento. Não deixe um erro, por maior que seja, apagar 8 anos de amor, de parceria, de construção conjunta. Você deveria ter pensado nisso antes, respondi, minha voz saindo mais fria do que pretendia. Antes de beijá-la. Antes de cultivar esse sentimento. Antes de escolher ficar sozinho com ela em uma sala sabendo que estava jogando com fogo. Eu vou embora, anunciei, dirigindo-me à porta. Precisava sair dali, daquele ambiente sufocante. Para onde você vai? Rafael perguntou, entrando em pânico. Carol, não podemos deixar as coisas assim. Não, interrompi firmemente. Vou para a casa da minha mãe. Preciso estar sozinha. Por favor, ele implorou, tentando bloquear minha passagem. Vamos para casa, juntos. Saia do meu caminho, Rafael, ordenei, minha voz no limite. Ele recuou lentamente, percebendo que não adiantaria insistir. Passei por ele sem olhar para trás. No salão, a música ainda tocava. As pessoas conversavam alheias ao fato de que meu mundo tinha desmoronado. Peguei minha bolsa no guarda-volumes, minhas mãos tremendo. Vai embora já? Fernanda do RH perguntou. A festa está só começando. Não estou me sentindo bem, menti com um sorriso forçado. Saí antes que ela pudesse perguntar mais, antes que minha máscara rachasse completamente. O ar frio da noite me atingiu quando atravessei as portas. No carro, finalmente sozinha, permiti que tudo desmoronasse. Os soluços vieram com força, sacudindo meu corpo. Lágrimas quentes borravam minha maquiagem. Segurei o volante, tentando me ancorar enquanto meu mundo girava fora de controle. Eventualmente, as lágrimas secaram. Liguei o carro e dirigi no automático para a casa da minha mãe. A cidade passava em um borrão pela janela. Minha mente repetia cenas. Rafael tocando o rosto dela, o beijo 3 semanas atrás. Como eu tinha sido tão cega. As noites que ele chegava tarde, os jantares cancelados, as mensagens apagadas rapidamente. Eu tinha notado, mas escolhido confiar. Que idiota eu fui. Cheguei à casa da minha mãe depois das 10. As luzes ainda estavam acesas. Fiquei no carro por alguns minutos, tentando reunir forças. Como explicaria isso? Minha mãe adorava Rafael. E agora eu teria que dizer que ele tinha se apaixonado por outra mulher. Toquei a campainha. A porta se abriu e minha mãe apareceu de roupão, um sorriso que rapidamente se transformou em preocupação. Carolina? Meu Deus, o que aconteceu? Não estou machucada fisicamente, consegui dizer, a voz rouca. Ela me puxou para dentro, sentando-se comigo no sofá, segurando minhas mãos. Me conta o que aconteceu. Contei tudo. A festa, a sala de reunião, Beatriz, o beijo, a conversa dolorosa. Minha mãe ouviu em silêncio, seu rosto passando por choque, raiva e dor. Quando terminei, ela me abraçou apertado. Aquele desgraçado, ela murmurou. Como ele pôde fazer isso? Pelo menos não temos filhos, disse, tentando encontrar algum lado positivo. Você está pensando em divórcio? Ela perguntou, me olhando nos olhos. A palavra pairou no ar, pesada. Eu não sei. Ele diz que me ama, que foi um erro. Mas mãe, como posso confiar nele novamente? Confiança é frágil, minha filha. Difícil de reconstruir, mas não impossível. Você deveria fazer o que é melhor para você, não por ele, não por mim. Apenas você pode decidir isso. Ela tinha razão. Fica aqui hoje, minha mãe disse. Amanhã as coisas parecerão mais claras. Enquanto ela subia para preparar o quarto, meu celular vibrou. Mensagens de Rafael, pedindo para saber se cheguei bem, dizendo que me amava, que lutaria pelo nosso casamento. Olhei para as mensagens por um longo momento. No fim, apenas digitei, cheguei bem.
Preciso de tempo. Não me procure por alguns dias. Enviei e coloquei o celular no silencioso. Não tinha mais energia emocional para dar. Os dias seguintes passaram em uma névoa estranha. Fiquei na casa da minha mãe, evitando pensar no apartamento que dividia com Rafael. Ele tentou me ligar diversas vezes, até apareceu uma noite. Não atendi. Vi pela janela quando ele foi embora, seus ombros caídos em derrota. No quarto dia, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Carolina. Era Beatriz. Meu corpo inteiro ficou tenso. Como conseguiu meu número? Estava na agenda do Rafael. Sei que você não quer falar comigo, mas preciso te dizer algo importante. Quase desliguei, mas hesitei. 5 minutos. Obrigada. Primeiro, me desculpe. O que eu fiz foi errado. Mas quero que saiba, nada além daquele beijo aconteceu. Rafael se afastou depois, foi até grosseiro comigo. Na festa, fui eu quem insistiu em conversar. E isso deveria me fazer sentir melhor? Perguntei, amarga. Não. Mas quero que saiba a verdade completa. Rafael te ama, Carolina. Quando você apareceu naquela sala, o pânico nos olhos dele não era medo de ser pego. Era terror de ter machucado você. Então por que estava lá com você? Porque ele é humano e cometeu um erro, ela respondeu. Mas aquela conversa era para eu dizer que consegui transferência para São Paulo. Eu ia me afastar da vida dele. E eu ia dizer que ele tinha feito a escolha certa ao ficar com você. Fiquei em silêncio, processando. Beatriz estaria fora da vida de Rafael. Por que está me contando isso? Porque não quero destruir um casamento. O que ele sentiu por mim era fantasia. O que sente por você é amor verdadeiro. Se decidir perdoar, saiba que ele merece essa chance. Ele te escolheu. Desliguei e fiquei sentada por muito tempo. Parte de mim queria acreditar, mas não conseguia esquecer aquela cena. Naquela noite, sonhei com nossa lua de mel, mas quando olhei para Rafael, vi o rosto de um estranho. Acordei sabendo a verdade. Nossa confiança tinha sido quebrada. Mas também sabia que 8 anos não podiam ser descartados sem ao menos tentarmos conversar. Na manhã seguinte, enviei uma mensagem. Podemos conversar amanhã? Na cafeteria onde tivemos nosso primeiro encontro, às 10 horas. A resposta veio imediata. Sim. Obrigado, Carol. Te amo. Não respondi ao te amo. No dia seguinte, cheguei cedo. Rafael entrou às 10 em ponto, com olheiras profundas e roupas amarrotadas. Sentou-se à minha frente sem me tocar. Obrigado por aceitar me ver. Sua voz estava rouca. Precisamos conversar de verdade. Sem meias verdades. E conversamos por horas. Ele contou tudo. A atração, as tentativas de ignorá-la, o fracasso. As dúvidas sobre nosso casamento, a sensação de rotina, o medo de termos nos tornado apenas amigos. Eu também falei sobre minha dor, minha raiva. Mas também sobre minhas próprias dúvidas, sobre como também tinha sentido que algo estava faltando. Então o que fazemos? Rafael perguntou. Desistimos? Não foi só um erro, corrigi. Foram meses de escolhas erradas. Você está certa. Mas o que fazemos agora? Respirei fundo. Precisamos de terapia. Individual e de casal. Precisamos entender por que isso aconteceu e decidir se ainda queremos estar juntos. Você está pensando em divórcio? Estou pensando em todas as possibilidades, respondi honestamente. Inclusive reconstruir o que tínhamos. Mas minha confiança foi quebrada, Rafael. Isso não se conserta da noite para o dia. Quanto tempo você precisa? Não sei. Meses, talvez mais. Talvez nunca consiga confiar completamente de novo. Você precisa estar preparado para isso. Vou esperar o tempo que for necessário. Vou fazer terapia, vou mudar. Não faça isso por mim, avisei. Faça por você. Senão vai acontecer de novo. Saímos sem respostas definitivas, mas com um caminho à frente. Não voltei para casa naquele dia, mas pela primeira vez em uma semana, senti uma pequena centelha de esperança. 3 meses depois, ainda estávamos em terapia. Rafael tinha se transferido de projeto. Eu tinha voltado para casa, mas dormíamos em quartos separados. Era um processo lento, cheio de recaídas e discussões. Havia dias em que eu odiava, dias em que queria perdoá-lo,
dias em que não sentia nada. Mas continuávamos tentando, um dia de cada vez. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente. Fim.